Havendo o número legal, dou por aberta 32ª sessão plenária ordinária da presente sessão legislativa. Dando início à sessão, solicito ao senhor secretário que faça a leitura de um pequeno trecho da Bíblia. Salmo de número 104, versículo de número 24. Quantas são as tuas obras, ó Deus? Fizeste todas elas com sabedoria. A terra está cheia dos teus trabalhos. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do requerimento da vereadora Bruna. Requerimento de número 285 da vereadora Bruna, requerendo nos termos do inciso 1º do parágrafo 1º do artigo de número 21 da Lei Orgânica do Município, a ratificação da licença de exercício do seu mandato por 2 dias, a partir do dia 14/10/2025, por motivo de doença, conforme atestado médico expedido pelo Dr. Cássio Frois da Silva, CRM 92523. Está em discussão o requerimento. Está em votação o requerimento. Peço aos senhores vereadores que registrem seus votos. O requerimento está aprovado por unanimidade. Ato contínuo. Passaremos à apreciação da ata. 31ª sessão plenária ordinária do dia 14/10/2025. Está em discussão a ata. Está em votação a ata. Peço aos senhores vereadores que registrem seus votos. A ata está aprovada por unanimidade. A seguir passaremos à leitura da matéria constante do expediente, passando inicialmente pela leitura dos papéis apresentados pelo Poder Executivo. Projeto de lei de número 34 do Poder Executivo, alterando a lei de número 3.286, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2026 e dá outras providências. Este projeto será enviado às comissões Justiça e Redação, Finanças e Orçamentos de Obras, Serviços Públicos, Saneamento, Habitação, Meio Ambiente, de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, Desenvolvimento Econômico, Turismo, de Saúde, Desenvolvimento Social, Atividades Privadas, de Segurança Pública, Trânsito e Mobilidade Urbana. Projeto de lei número 35 do Poder Executivo, estimando a receita e fixando a despesa do município de Santa Isabel para o exercício financeiro de 2026 e dando outras providências. Conforme o parágrafo 2º do artigo 268 do Regimento Interno, determino à Secretaria Administrativa que providencie a publicação do projeto no site oficial da Câmara Municipal de Santa Isabel e designe a audiência pública na forma da lei municipal competente. Ofícios. Ofício Gabinete do Prefeito de número 831, que encaminha a Lei 3.304, dispondo sobre a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente e dando outras providências. Ofício Gabinete do Prefeito de número 832, encaminhando a Lei 3.305, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente e dá outras providências. Ofício Gabinete do Prefeito número 833, que encaminha a Lei 3.306, dispondo sobre a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente e dando outras providências. Balancetes de receita e despesa no mês de setembro de 2025. À disposição dos senhores vereadores na Secretaria. Passaremos à leitura das matérias recebidas de diversas origens. Convite dos Poderes Legislativo e Executivo da Estância Turística de Salesópolis para a sessão solene comemorativa do Dia do Professor, a ocorrer às 19 horas do dia 29 de outubro de 2025, na Escola Estadual Professora Olga Shakur Fará, localizada na Avenida Antônio Paulinho de Miranda, 101, Centro de Salesópolis, São Paulo. Convite do prefeito Dr. Carlos Augusto Chinchila Alfonso para participar do ONU Habitat,
que ocorrerá no dia 22 de outubro, das 10h30 às 18h30, na Câmara Municipal de Santa Isabel, evento promovido pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação do Governo do Estado de São Paulo, em parceria com o município de Santa Isabel. Leitura do convite na íntegra. O evento ONU Habitat será no dia 22 de outubro de 2025, das 10h30 às 18h30. Local: Câmara Municipal de Santa Isabel. Endereço: Praça Prefeito Hieróclio Eloy Pessoa de Barros, número 33, Jardim Monte Serra. Passaremos à leitura dos papéis apresentados pelos senhores vereadores. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura da moção. Moção de número 4 da vereadora Bruna, requerendo ao senhor presidente constar nos anais desta Casa de Leis uma moção de aplauso à senhora delegada Regina Campanelli pelos relevantes serviços prestados à sociedade, em especial na proteção dos direitos das mulheres e na promoção da segurança pública. Está em discussão a moção número 4. Senhor presidente, por questão de ordem, poderia ler na íntegra, por favor? Por favor, secretário. A presente moção de aplauso tem o intuito de dar o devido reconhecimento à senhora delegada Regina Campanelli pelos relevantes serviços prestados ao município e à sociedade na defesa dos direitos das mulheres, com atuação firme, ética e comprometida no combate aos crimes de feminicídio e outras formas de violência de gênero. Vale mencionar que a citada delegada tem se destacado por sua postura incansável na condução de investigações sensíveis, por sua dedicação em dar voz às vítimas e por liderar ações que visam não apenas a punição dos agressores, mas também a prevenção da violência e a conscientização da sociedade sobre a gravidade dos crimes praticados contra as mulheres. De salientar que sua atuação representa não apenas a força do trabalho feminino na segurança pública, mas também a esperança de justiça para muitas famílias que enfrentam a dor da perda ou do sofrimento causado pela violência doméstica e de gênero. Do exposto, conto com a pronta aprovação da presente moção, pela unanimidade dos nobres pares Bruna Rafaela Mendes Talácio, vereadora. Continua a discussão a moção. Peço a palavra. Com a palavra a vereadora Bruna do Pátio. Senhor presidente, membros da mesa, nobres pares, povo aqui presente, internautas, uma boa noite a todos. Delegada, doutora, obrigado por ter vindo, ter disponibilizado o seu tempo para vir. Eu fico muito feliz, agradeço primeiramente a Deus por ter a honra de fazer mais uma moção. Essa casa já é a segunda moção que a Vossa Excelência recebe. Isso quer dizer que é um trabalho que vem sendo muito bem feito. A gente fica feliz, eu principalmente como mulher, me sinto acolhida, porque sei que tem um olhar diferenciado. A gente vê tantas atuações, recentemente também com o caso do Pedrinho. Parabéns. Eu sei que não é... As pessoas falam assim, mas é obrigação. Mas não, quando a gente faz com amor, tem um diferencial. E esse diferencial que Santa Isabel precisava, desse olhar, dessa visão. Muito obrigada, delegada, por tudo que tem feito. E tenho certeza que vai fazer muito mais ainda por Santa Isabel. Obrigada a todos. Continua a discussão a moção. Peço a palavra. Com a palavra o vereador Márcio Pinho. Presidente, mesa diretora, nobres pares, colaboradores, público presente, a qual eu quero cumprimentar na figura dos meus queridos professores, servidores do magistério público aqui, da municipal. Muito obrigado pela presença de todos vocês, internautas, enfim. Primeiramente, parabéns, Bruna, por essa moção. Me deixa até enciumado, porque a doutora Regina ela é do meu partido, do PSD, né?
E eu até falei para ela que eu sou um fã, que eu acompanho o trabalho dela, inclusive. Não é fácil. A gente sabe de todas as dificuldades de vocês, servidores, né? E que acabam, de certa maneira, atuando com amor aquilo que vocês realmente se propuseram a desempenhar. Principalmente num país como o nosso, com todas as dificuldades que nós estamos assistindo, com a expansão do crime organizado, da maneira como ele vem se dando, infiltrado, inclusive, nos mais diversos poderes aqui no país também. E de repente a gente vê uma mulher desempenhando o teu papel com absoluta coragem, enfrentando um sistema, porque existe um sistema no entorno de tudo isso, né? E quando a gente escuta pelos cantos, né, que o crime infelizmente compensa no nosso país, a gente vê os destaques dessas pessoas, como a senhora em si, desempenhando a sua função com absoluta coragem e bravura, né? Mesmo diante de todos os riscos que o teu papel, sabidamente desempenhado, né, com bastante maestria, mas envolve os riscos e nós sabemos que eles estão aí. Continue assim, não desista. A gente sabe que de cima, eu até brinquei com a senhora ali, que eu falei que o prego que se destaca, muitas vezes ele leva muita martelada. E muitas vezes de cima vem aquela certa dorzinha ali de ver alguém que está desempenhando o papel, fazendo a função que muitas vezes aqueles que estão lá em cima deveriam fazê-lo e não fazem. Então eu tenho certeza que terá uma carreira brilhante, não só no seu papel que desempenha na sua função, mas como também no ambiente político. Vejo realmente você desempenhando a sua função aí, não só com maestria, mas fazendo a diferença. E isso tem nome. Isso se chama exercício de cidadania. Mais que merecido, parabéns por essa bela homenagem no dia de hoje. Continua a discussão ou moção. Peço a palavra. Com a palavra, vereador Jair Furini. Boa noite, senhor presidente, nobres pares, internautas, público presente. Primeiramente, parabenizar a vereadora Bruna por essa moção. Doutora, parabéns pelo excelente trabalho que você vem fazendo na cidade. Por conta de mulheres como você, que vem demonstrando a força da mulher, a gente muda aquela palavra que antigamente a gente falava, que atrás de um homem existe uma grande mulher. E hoje ao lado do homem existe uma grande mulher. Então, parabéns pelo que você vem fazendo, por estar representando. Eu acompanho também nas redes sociais. A gente percebe que conversando com as pessoas, elas se sentem mais seguras em conjunto, tanto com a Polícia Civil, com a Polícia Militar. Eu já fui secretário aqui de segurança da cidade, então a gente sabe os desafios que tem. Então, parabéns pelo trabalho que vem fazendo e parabéns pela representatividade da mulher que você vem defendendo, lutando bastante. Continua a discussão ou moção. Está em votação a moção. Peço aos senhores vereadores que registrem seus votos. Quem vai votar contra? A moção foi aprovada por unanimidade. Senhor presidente, por questão de ordem, será que a gente poderia quebrar o protocolo e dar uma salva de palmas para a delegada? Senhor presidente, 2 minutinhos só para a gente registrar a presença para a delegada poder, que ela tem mais compromissos também. A sessão está suspensa por 5 minutos para tirar foto.
A sessão está retomada. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura dos requerimentos. Requerimento 275, vereadora Bruna, requerendo ao senhor prefeito prestar a esta Casa de Leis informações sobre a viabilidade para a contratação de um médico ortopedista para atendimento nos postos de saúde do município, pelo menos uma vez por semana. Está em discussão o requerimento. Está em votação o requerimento. Peço aos senhores vereadores que registrem seus votos. O requerimento está aprovado por unanimidade. Requerimento 280, vereador Edson, requerendo ao senhor prefeito que oficie a Agência de Transportes do Estado de São Paulo, Artesp, visando a realização de estudo de viabilidade para a implantação de linha de transporte coletivo que ligue o município de Santa Isabel, com início na Rua do Comércio, no loteamento Sinhá Isabel Glebaá, ao centro de Arujá, pela Estrada dos Correias, no bairro da Peinha, com o objetivo de atender um número maior de munícipes que necessitam deste transporte para se locomoverem até o local de trabalho. Está em discussão o requerimento. Questão de ordem, poderia ler na íntegra, senhor presidente? Por favor, secretário. O pedido se justifica ante as diversas reivindicações recebidas dos nossos munícipes em relação à necessidade de facilitar o acesso dos moradores desta região de Santa Isabel, o Ouro Fino, ao município de Arujá, bairro da Peinha e centro. Sem a necessidade de vir ao centro de Santa Isabel, economizando tempo e, em muitos casos, recurso financeiro. Considerando a grande extensão dos bairros da região, a distância do bairro Ouro Fino ao centro de Santa Isabel, a escassa oferta de horários das linhas municipais e a crescente demanda de moradores e trabalhadores que necessitam de transporte público, faz-se necessária a implantação de uma nova linha cujo itinerário se dê pela Rua do Comércio, seguindo pela Estrada do Ouro Fino, passando pela Estrada do Jaguari e Estrada dos Correias até o centro de Arujá, o que atenderá um maior número de moradores daquela localidade com maior agilidade. Desse modo, este vereador requer a realização de estudo de viabilidade para a implantação do itinerário de linha que interligue o município de Santa Isabel, loteamento Sinhá Isabel Glebaá, ao centro de Arujá pelo bairro da Peinha, devendo o trajeto iniciar-se na Rua do Comércio e passar pela Estrada do Ouro Fino, passando pela Estrada do Jaguari, Estrada dos Correios e demais percursos que sejam viáveis para alcançar o destino final no terminal rodoviário de Arujá, devendo o retorno ocorrer da mesma maneira. Por se tratar de assunto de relevante interesse para esta edilidade, conto com a pronta aprovação da presente proposição, por unanimidade dos nobres pares Edson Roberto Almeida Fontes. Continua a discussão o requerimento. Está em votação o requerimento. Peço aos senhores vereadores que registrem seus votos. O requerimento está aprovado por unanimidade. Requerimento 281 do vereador Marcos Canor, requerendo ao senhor prefeito local prestar a esta Casa de Leis esclarecimentos sobre a inexecução dos serviços de manutenção e troca de lâmpadas da rede de iluminação pública municipal contratados junto à empresa JNR Iluminação. Está em discussão o requerimento. Senhor presidente, por questão de ordem, pode ler na íntegra, por favor? Por favor, secretário. O presente requerimento tem por finalidade obter informações detalhadas acerca dos motivos pelos quais a empresa JNR Iluminação não vem realizando de forma adequada e contínua os serviços de manutenção e substituição de lâmpadas queimadas, ocasionando reclamações constantes por parte da população e comprometendo a segurança e o bem-estar dos munícipes. Por se tratar de assunto de relevante interesse a essa população, conto com a pronta aprovação da presente proposição por unanimidade dos nobres pares. Marcos Felipe de Oliveira Barbosa, o Marcos Canor. Continua a discussão o requerimento. Eu peço a palavra, presidente. Com a palavra o vereador Márcio Pinho. Presidente,
mesa, nobres pares, colaboradores, público presente, internautas. Parabéns pelo requerimento, Marcos. Eu, inclusive, já tive a oportunidade de pedir o contrato desta empresa em relação à prestação de serviço. É uma contribuição obrigatória. Essa contribuição de iluminação pública, a CIP, ela vem na conta de todo mundo. Cada residência do município paga mais de R$16 por mês, as empresas pagam mais, e isso leva a um montante de R$4 milhões ano, para se fazer substituição de lâmpadas, luminárias, expansão da rede de iluminação pública, tudo isso relacionado a uma coisa que é fundamental, que está ligada diretamente com segurança pública, direito de ir e vir, algo que é feito um pagamento compulsório, obrigatório. E a empresa não vem dando o retorno diante disso que ela se comprometeu a fazer em contrato. Então esse requerimento, diga, pode falar, meu irmão. Tá sem som. Tá funcionando. Isso. Parabenizar o vereador Marcos Canor, referente ao requerimento. Vereador Márcio, é algo que toda essa casa vem cobrando diariamente, né, a questão da JNR. E se você andar pelo nosso município, vamos pôr aí que 30% de iluminação pública hoje elas estão apagadas. A população está reclamando demais. Mas, há 15 dias atrás agora, em uma reclamação à empresa, eu fiquei sabendo que a JNR, graças a Deus, encerrou o contrato aqui no município. E agora estão fazendo uma nova licitação para ver a empresa que vai entrar aqui no município. Porque há 15 dias nós estamos sem manutenção aqui no município. Cobrei isso junto ao governo e, segundo informações, já estão licitando uma nova empresa, né, com novos trâmites para poder prestar serviço ao município. Informação importante. Vai de encontro com o que a gente estava falando, que realmente a empresa não estava prestando um bom serviço ao município. É importante a gente acompanhar esse novo processo de chamamento para saber se a empresa que vai assumir o serviço tem de fato condições e estrutura, porque é inaceitável que eles identifiquem esses postes com uma placa com numeração e delegue ao consumidor, pagador de imposto, fazer a fiscalização da lâmpada que está apagada ou não. Cabe à empresa ter estrutura para fazer rondas noturnas. Essas rondas têm que ser feitas à noite. Porque quando se trata de zona azul, que é de interesse público para arrecadar, tem carro rodando o dia inteiro filmando quem não tem um papel lá. Por que à noite a empresa não se compromete a fazer esse tipo de fiscalização? O que a gente não pode aceitar, tudo bem que nós estamos passando por um período de trevas aí na administração, que não seja trevas também na rua, que é o que a gente está assistindo hoje. Mais uma parte, parabéns pela iniciativa. Mais uma parte, vereador. Diga. Porque a JNR, ela presta um mau atendimento ao horrível, município. horrível. Então é algo que, né, a gente já vem cobrando essa casa. E espero aí que venha uma empresa que realmente tem compromisso junto a essa casa. Né, da forma de fiscalizar. Parte, Márcio, só para não precisar subir. Pode falar. Parabéns o vereador Canor pelo requerimento. É um tema que nós vemos tratando todo mês, né, Márcio? Pelo menos um requerimento é colocado sobre a JNR. E você foi muito feliz falando que tem que ter a ronda noturna do serviço, que onde eles podem ver realmente as lâmpadas estão queimadas. Mas vamos além, Márcio. Vamos pedir para eles um cronograma de bairro, para os moradores saberem os bairros que vão passar na segunda, na terça, na quarta, porque tira um grande peso, né, deles ficar ligando para nós e falando, faz 5 dias, 10 dias que não vieram trocar a lâmpada. Então, isso também é um cronograma para a gente estar acompanhando nessa nova licitação. Planejamento é um contrato que ele tem que ter previsibilidade de trabalho e vai de encontro com isso. Tem que ter ronda noturna e é diário isso para poder identificar os bairros onde tem um problema. Parabéns pela iniciativa, viu, Canor? Continua a discussão requerimento. Está em votação o requerimento. Peço aos senhores vereadores que registrem seus votos. O requerimento está aprovado por unanimidade. Requerimento 282, vereador Francisco, requerendo ao senhor prefeito prestar essa Casa de Leis informações sobre estudo técnico de viabilidade visando implantação de uma rotatória no final da rua Benedito Fortunato, loteamento Nova Santa Isabel. Está em discussão o requerimento. Questão de ordem, senhor presidente. Pode ler na íntegra, por favor? Por favor, secretário.
A presente solicitação visa atender uma demanda da comunidade local referente à necessidade de implantação de uma rotatória ou espaço adequado para manobra de veículos no final da supracitada via. Apesar de ser uma via sem saída, o trecho final da citada via apresenta trânsito frequente de veículos de moradores, prestadores de serviço, caminhões de coleta de lixo e veículos de emergência, que enfrentam grandes dificuldades para realizarem manobras de retorno, devido à ausência de espaço adequado e seguro. Por se tratar de assunto de relevante interesse a esta edilidade, conto com a pronta aprovação da presente proposição por unanimidade dos nobres pares. Francisco Pereira de Melo. Continua a discussão requerimento. Está em votação o requerimento. Peço aos senhores vereadores que registrem seus votos. O requerimento está aprovado por unanimidade. Requerimento 283, vereador Francisco, requerendo ao senhor prefeito determinar oficie a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, Sabesp, para que esta preste explicações e soluções quanto à falta de abastecimento de água por mais de 3 dias na Avenida Prefeito Hilário Dacier, nas proximidades da Caixa da Água, loteamento Jardim Eldorado. Está em discussão o requerimento. Está em votação o requerimento. Peço aos senhores vereadores que registrem seus votos. O requerimento está aprovado por unanimidade. Requerimento 284 do vereador Anderson e outros, requerendo ao senhor prefeito municipal local que preste informações sobre as emendas impositivas apresentadas pelos vereadores desta casa, que ainda se encontram pendentes de execução no orçamento de 2025. Está em discussão o requerimento. Senhor presidente, poderia ler na íntegra, por favor? Por favor, secretário. Referente às emendas impositivas apresentadas pelos vereadores deste legislativo para o orçamento de 2025, pede-se, primeiro, quais emendas impositivas já foram cumpridas? Segundo, quais ainda não foram e os motivos da inexecução? E terceiro, quando serão cumpridas todas as emendas impositivas relativas ao mencionado orçamento? Por se tratar de assunto de real interesse para esta edilidade e para que haja total transparência nos atos da administração, contamos com a pronta aprovação desta proposição por unanimidade dos nobres pares. Anderson Chagas Rebelo, Neurisvan Lúcio de Azevedo, Antônio Marcos da Silva, Bruna Rafaela Mendes Talácio, Jairo Furini Neto, Cristiano Felizardo da Silveira, Márcio Pereira Pinho, Edson Roberto Almeida Fontes, Regiane de Castro, Francisco Pereira de Melo, Oswaldo Pimenta de Almeida Júnior, José Martins de Oliveira Alves, Marcos Felipe de Oliveira Barbosa, Maria Thelma Almeida Ferreira Pereira e Wagner da Silva Moreno. Continua a discussão requerimento. Está em votação o requerimento. Peço aos senhores vereadores que registrem seus votos. O requerimento está aprovado por unanimidade. Requerimento 286 do vereador Neurisvan, requerendo ao senhor prefeito que oficie a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, a Sabesp, para que informe o cronograma exato das obras de pavimentação asfáltica das ruas João José de Almeida Filho, a Rua da Escola, e Luiz de Almeida Machado. Como o requerimento é da minha autoria, passa a presidência ao vereador Antônio Marcos. Está em discussão o requerimento. Questão de ordem, presidente. Gostaria que fosse lido na íntegra. Concedido. Mencionado o pedido se deve ao fato do estado precário de conservação das referidas vias, que apresentam vários buracos, o que dificulta o tráfego de veículos no local.
É de se mencionar que no início da rua João José de Almeida Filho existe uma escola muito frequentada, o que faz haver um grande fluxo de veículos no local. Dessa forma, a falta de uma pavimentação asfáltica adequada no local apresenta um sério risco à segurança dos alunos, pais e funcionários. Os buracos podem causar acidentes com veículos, especialmente em horários de grande movimento, como entrada e saída das aulas. Além disso, crianças que atravessam a rua a pé ou de bicicleta correm o risco de tropeçar ou se ferir, aumentando a chance de atropelamentos devido à necessidade de motoristas desviarem bruscamente dos buracos. Essa situação também compromete a acessibilidade e dificulta o acesso de ambulâncias ou outros serviços de emergência em caso de necessidade. Portanto, a manutenção adequada dessas vias é essencial para garantir a integridade física e o bem-estar da população que utiliza as vias públicas. Além disso, existe um morro muito íngreme na rua Luiz de Almeida Machado, que, aliado ao mau estado de conservação da via, pode causar ainda mais riscos à segurança tanto dos motoristas como de pedestres e motociclistas. Considerando o tempo de início das obras, requeiro que o senhor prefeito oficie a concessionária de serviços públicos Sabesp para que informe o cronograma exato das obras de pavimentação asfáltica nas mencionadas ruas, trazendo segurança e conforto à população. Por se tratar de assunto de relevante interesse para a população, conto com a pronta aprovação da presente proposição por unanimidade dos nobres pares. Neurisvan Lúcio de Azevedo. Continue discussão, requerimento. Peço a palavra. Com a palavra, vereador Zé da Mula. Senhor presidente, membros da mesa, nobres pares, público presente, uma boa noite. Em nome da doutora Cristiane, cumprimento todos vocês aqui. Senhores vereadores, a Sabesp é algo que nós, do dia a dia, vemos cobrando muito essa casa, tanto desde a água imunda que está vindo ao munícipe, né, em questão às pavimentações e reconstruções da nossa via. Presidente, esse local aí que Vossa Excelência acabou de mencionar, liguei ontem para o diretor da Sabesp, o senhor Leonardo, que é um dos representantes da Sabesp. Ele mencionou para esse vereador que hoje estaria na Luiz Almeida Machado, né, fazendo a recomposição do asfalto lá, porque é o seguinte, a Luiz Almeida, aquela subida, né, porque a Rio de Janeiro, ela está intransitável devido às obras, a gente até entende, mas uma via, ela não pode ficar da forma que está, né, daí hoje, a Secretaria de Obras, através do Alemão, enviou o senhor Rosano para lá, onde fez um tapa-buraco, porque a Sabesp em si fez um cronograma, né, para tampar os buracos, vereador, para tampar os buracos, porque estava intransitável. E o diretor em si da Sabesp, ele falou para mim, Zé, amanhã cedo, a empresa responsável pelo asfalto vai estar lá, para fazer o tampa-buraco naqueles locais. Hoje, infelizmente, eles não apareceram de manhã, a população estava cobrando, e com razão, porque está intransitável naquele local. Daí o Rosano em si, que é o funcionário, foi lá, tampou alguns buracos, sabe, porque não tinha mais como descer. Os carros estavam descendo lá, estava acabando com os carros. E vem lá atrás, senhor presidente, aonde que eu e Vossa Excelência, quando eu estava fazendo aquela tubulação próximo, isso é 1 ano e meio, 2 anos atrás, próximo à quadra, a gente cobrou através de requerimento à Sabesp, onde que a gente recebeu uma resposta que a empresa ela tinha sido notificada para fazer a composição asfalto naquele local. Realmente, ela fez. Desculpa o palavreado, aquele serviço porco que está lá que a Sabesp vem fazendo no nosso município. E ela vem acabando com tudo. E tanto dentro dessa casa, conversando com o jurídico dessa casa, através dos vereadores aqui, Márcio, Canor, Cueca, o presidente, estamos abrindo uma SEI. A única forma da gente tomar providência em questão à Sabesp é abrindo uma CPI nessa casa, onde que vamos levantar tudo que a Sabesp já fez no nosso município, tudo que ela quebrou no nosso município, e vamos enviar ao Ministério Público. Porque tudo que nós tivemos que fazer aqui por essa casa, a gente já fez. Me permita uma parte? Sim. É bom, inclusive, vossa fala, né, deixar claro que eu fui cobrado em relação a isso. Essa SEI será aberta para investigar a atuação da empresa aqui no nosso município. E diga-se de passagem também que nós estamos com um histórico altíssimo de contas abusivas também. Não bastasse o serviço que vem sendo prestado aquém daquilo que a empresa se comprometeu em fazer em contrato, água de baixa qualidade, bairros com falta de água, a interligação trabalhando a todo vapor,
baixa dos nossos reservatórios, comprometendo inclusive no futuro o abastecimento do município. Então é importante que esses diretores venham presentes a essa casa para dar as suas explicações, mas eu tenho certeza que o que será encontrado diante dessa SEI montada vai ser realmente necessário levar a conhecimento do Ministério Público. Começamos hoje com toda a documentação que nós temos nessa casa, vamos dar início à SEI aqui, porque se vocês relatarem hoje, com dinheiro público foi recapeado uma parte do centro da cidade e algumas ruas. Se vocês olharem hoje em volta de vocês, o que a Sabesp vem fazendo, cada recapeamento tem um buraco da Sabesp mal colocado. Isso é dinheiro de vocês, é dinheiro lá dos seus impostos lá, porque aquilo lá foi feito com recurso próprio. Ô Zé, então, assim, não podemos, sim. Zé, eu fiquei meio preocupado com uma parte da sua fala, dizendo que nós gastamos material público numa parte que era para a Sabesp fazer. Não estou nem questionando aqui o direito do cidadão de ir e vir da estrada, da rua que mora. Mas nós estamos passando por uma das maiores crises nos serviços municipais. Não temos materiais, estão todo mundo cobrando nós vereadores com as estradas, e aí a prefeitura deixa de fazer esse serviço, essas manutenções, às vezes tampar buracos nos bairros que realmente é de competência da prefeitura para fazer o serviço da Sabesp. Mais uma vez nós falando de Sabesp nessa casa, então está mais que na hora mesmo, nós vamos tocar essa SEI, porque nós vamos sim conseguir tirar essa Sabesp daqui, se ela não prestar um bom serviço. Vereador, concordo, me preocupa também quando você utiliza o material da prefeitura para tampar 1 ou 2 ou 3 buracos da Sabesp. Mas nós não podemos deixar a população lá, onde que pega seus filhos, vans escolares, as pessoas que não têm o que o percurso era para o Rio de Janeiro, tem que descer pela Luiz Almeida Machado hoje, está intransitável. Então a prefeitura em si, ela teve que fazer aquele serviço, porque se esperar pela Sabesp, vai demorar 1 mês, 2 meses, e vem dizer, né? Tanto é que eu pedi um requerimento nessa casa hoje, quero saber se a Sabesp já foi multada, porque eu e o presidente dessa casa fizemos requerimento pedindo informações. Segundo informações, a Sabesp tinha sido notificada referente às ruas, certo? A notificação é 1 ou 2, a terceira já tem que gerar uma multa. Eu quero saber no próximo requerimento, senhor presidente, se a Sabesp foi multada. Porque é o seguinte, para cobrar da população aqui, a Sabesp cobra, e com juros e vai lá, corta. E a prefeitura tem que tomar as providências, tem que ser tomadas. Multa, aí resolve. A parte, Zé. Sim, presidente. Então, Zé, como você falou que o gerente da Sabesp falou que ela realmente, quarta-feira à noite eles foram lá, eles retamparam os buracos, porque tamparam os buracos na época e agora retamparam. Hoje, o Rosano fez um serviço lá, a Sabesp eles tamparam mais ou menos uns 20 metros, só que hoje a prefeitura teve que ir lá e retamparam um monte de buraco. Na verdade, o serviço da prefeitura é muito melhor do que o da Sabesp. Realmente precisa asfaltar toda, porque fizeram o encanamento do esgoto e fizeram valetas na rua. E na época só tamparam no mesmo dia, você sabe que afunda tudo. E precisamos cobrar, o executivo falou que ia ser asfaltada aquela rua, precisamos cobrar, para ver se pelo menos asfalta do lado da escola, que todo mundo conhece a escola do Veluzires, até o Vista Verde. Obrigado pela parte. Se me permite uma parte, vereador, realmente a prefeitura, só para incrementar na tua fala, a prefeitura não notificou e nem multou, nem a Sabesp, nem a Electro, nos documentos que a gente recebeu, um dos últimos requerimentos que a gente fez. Eu acho que vai de encontro com o que o vereador Anderson Cueca também falou aqui. Já passou da hora da gente poder fazer, de fato, a CPI, a gente verificar todos esses dados, esses levantamentos, para que a gente possa tomar providências o mais rápido possível, que seja através de uma multa ou até algo mais grave que a gente tenha que vir fazer. Vereadora, pegando o gancho do seu requerimento, da sua fala, mas a Sabesp já teria que ser multada, porque temos pessoas aqui que ganham 4, 5 mil reais, que fazem todo o trajeto de fiscalização à Sabesp, engenheiros, que ganham um valor até alto para fazer esse trabalho. Até a fala do vereador Márcio mesmo, sobre as contas abusivas, isso daí já caberia uma multa, mas até agora a prefeitura não fez nada. Senhor presidente, a gente não está saindo fora do requerimento, a gente está falando da Sabesp e também tá bom? Em questão da pavimentação. E voltando senhor presidente, na sua fala, quando você diz que a Sabesp ela fez 20 metros, aquilo é uma vergonha, senhor presidente.
a Sabesp fazer um trilho por meio da rua, descer lá e mandar um relatório para essa casa, vai vir isso, tá? Dizendo que já fez a composição asfáltica. Na verdade, ela tem que fazer meia pista, como fez lá na Eloá Cabral Saueia. Como ela fez lá, como ela fez aqui em cima no Monte Serrate, meia pista, é isso que ela tem que fazer. Não tem que vir fazer um trechinho de 20 metros e dizer que fez aqui no município, porque para levar o dinheiro do povo, ela é boa. Continua em discussão o requerimento. Está em votação o requerimento. Peço aos senhores vereadores que registrem seus votos. O requerimento está aprovado por unanimidade. Devolvo a presidência ao senhor Nerisvan. Requerimento 287 do vereador Márcio Pinho, requerendo ao senhor prefeito prestar esta Casa de Leis informações sobre a existência de uma proposta de alteração da Lei Complementar de número 130, de 31 de agosto de 2009, que dispõe sobre a reorganização do plano de carreira e remuneração do magistério público do município de Santa Isabel. Está em discussão o requerimento. Questão de ordem, peço que leia na íntegra, presidente, por favor. secretário. O presente requerimento é de extrema importância, uma vez que visa garantir a preservação dos direitos adquiridos na Lei Complementar 130, que dispõe sobre a reorganização do plano de carreira e remuneração do magistério público do município de Santa Isabel. A solicitação também se justifica pela necessidade de esclarecimento oficial quanto aos critérios que possam estar sendo utilizados pela administração municipal em possíveis alterações que poderão impactar diretamente a carreira, a remuneração e a estabilidade funcional dos servidores do magistério municipal. Dessa forma, por se tratar de uma lei que dispõe sobre a avaliação de desempenho, o estágio probatório e principalmente o adicional de local de exercício, difícil acesso, fica evidente a necessidade de total transparência, incluindo debate público e participação de todos os interessados nessa possível alteração, inclusive dessa Casa de Leis. Diante do exposto, este requerimento visa ter informações precisas, buscando garantir os direitos adquiridos dos servidores do Magistério Público Municipal. Por se tratar de assunto de relevante interesse para a população, conto com a pronta aprovação da presente proposição, por unanimidade dos nobres pares. Márcio Pereira Pinho. Continua a discussão o requerimento. Peço a palavra. Com a palavra, vereador Márcio Pinho. Presidente, mesa, nobres pares, colaboradores, público presente, a qual eu venho aqui saudar todos os professores mais uma vez, internautas. Como é difícil ser professor nesse país. Eu venho de uma família, minha esposa começou a vida como professora, minha sogra foi professora a vida inteira, a família inteira, e eu acompanhei de perto todos os desafios, dificuldades, muitas vezes em jornada dupla, tripla, dupla no setor público, trabalhando no setor privado, levando muitas vezes trabalho para casa, todas as dificuldades. E de repente eu vejo a presença de vocês aqui com todas essas dificuldades e empenho, deveriam estar em vossas casas, aproveitando vossas famílias, esposos, esposas, filhos, mas estão aqui, aflitos, angustiados, ansiosos, diante de mudanças pertinente a esta lei 130/09, que já tem dentro dela uma série de benefícios e garantias, entre elas o próprio período probatório, avaliação de desempenho, sem um delay de 6 anos, como querem colocar, a questão também, né, que vocês têm do difícil acesso, o adicional de difícil acesso, tão importante, diante de tantas escolas, inclusive de zona rural. Eu desconheço no mundo país que tenha desenvolvido sem antes ter investido maciçamente em educação. Quando você tem uma classe, quando todas as outras profissões, por ela precisa passar para ter a sua formação, só por essa analogia,
já se torna algo de destaque e de extrema importância para qualquer país, para qualquer sociedade. Foi assim com o Japão pós-guerra, investiu maciçamente em educação. Foi assim com a Coreia do Sul, com a China na década de 80, investiu maciçamente em educação, e o resultado nós estamos vendo aí. Estados Unidos, países desenvolvidos. Agora veja, todos os países subdesenvolvidos, veja como está a classe de educação. Veja como está a valorização do professor. Veja como está a valorização daqueles que trabalham no magistério. E quando eu vejo uma lei, que ela vai de encontro com princípios constitucionais, e eu vou enumerá-los aqui para vocês. Vamos começar pelo princípio da legalidade. Artigo 37, Constituição Federal. O Poder Executivo, ele não pode, por ato administrativo, por decreto, portaria, ou até lei arbitrária, modificar a regra do jogo da maneira como eles estão querendo. E ainda que seja por força de lei, como essa é a proposta, vindo a esta casa, existe um outro princípio constitucional também no seu artigo 37, que trata da irredutibilidade dos vencimentos do servidor público. E esse princípio ele trata com bastante maestria. Vamos aqui colocar inclusive a questão do adicional de difícil acesso. Ainda que ele não esteja incorporado ao salário, já existe entendimento, jurisprudência do STF e do STJ, que uma vez que ele é recebido de forma estável e contínua, ele faz parte do vencimento do servidor público. Diante disso, esse princípio em si, da irredutibilidade do vencimento do servidor público, ele já barra qualquer tipo de alteração que venha prejudicá-los nos vencimentos que vocês já têm, e a gente sabe quão sofrido é, e tão desvalorizado é. Isso é importante preservar. Existe um outro princípio constitucional, no seu artigo 5º, e ele trata da questão do direito adquirido. E o direito adquirido ele é muito claro. Nenhuma lei nova pode modificar e retirar benefícios daqueles que já recebem através de norma vigente anterior. Como vem algo que pode prejudicar vocês e retirar algo que é tão importante ao final do mês? Como que é possível uma situação como essa? E aí a gente tem mais um artigo constitucional, artigo 5º também, que trata de uma coisa importante que é a segurança jurídica, princípio da segurança jurídica. A administração pública, ela não pode mudar a regra de forma abrupta e prejudicial, comprometendo a estabilidade e a previsibilidade funcional do servidor público. Isso é uma coisa muito importante, porque todos vocês entraram pela porta da frente, vocês estudaram, prestaram concurso público, foram lá diante de tantos, passaram. E a primeira coisa que um servidor público faz quando ele entra é conhecer os seus direitos, é ler o regimento como que funciona, é ler o estatuto do servidor, é ver a legislação que compete à sua função. E esta questão da previsibilidade funcional, ela vai de encontro com aquilo que vocês querem, que é direito de vocês, que vai de encontro com a estabilidade do cargo. Vocês já entram sabendo dos seus direitos e das suas garantias. E essa previsibilidade funcional faz com que vocês assumam compromissos, responsabilidades. Muitos de vocês financiaram imóveis em 30 anos, fizeram seus compromissos, já com a garantia daquilo que a lei dá a vocês por direito. E quando eu vejo uma lei, mudanças, como vem já chegando nesta casa, que possa comprometer a previsibilidade funcional e a estabilidade funcional de vocês, tenham certeza que eu lutarei até o fim
até enquanto for possível, para defender e fazer valer o que está escrito na nossa Constituição. Vocês não podem ser prejudicados. E é importante que os meus pares aqui hoje votem por unanimidade, porque hoje aqui com a presença de vocês é um recado importante ao Poder Executivo, que qualquer mudança que venha neste momento, ela não pode prejudicar esses direitos adquiridos desses profissionais que aqui estão. Nós tivemos agora dia 15, o Dia dos Professores, o que eu mais vi foi palavras bonitas, mensagens bonitas, coisas lindas. E aí eu quero trazer uma fala também de um professor chamado Paulo Freire, que diz: é preciso diminuir a distância entre o que se diz e o que se faz. Que num dado momento, a sua fala seja a sua prática. E eu quero deixar um recado aos meus pares aqui. É preciso agir. É preciso de ação. É preciso de atitude. Porque de palavras bonitas e boas intenções, o inferno está cheio. Diante disso, eu peço, por tudo que foi explanado aqui essa noite, a aprovação desse requerimento. Mas é só o primeiro passo de uma luta que eu vou até o final com vocês. E ainda que venha uma lei que eu sei que, atingindo esses direitos diante de todas essas prerrogativas legais, que trata de um assunto que eu sei que é inconstitucional, eu entrarei com cláusula de preservação de direito adquirido. E eu tenho certeza que vossas excelências, todos vocês que buscam, brigam, e eu sei que é dificuldade que a gente encontra aqui, mas é importante que esse recado chegue àqueles que estão lá querendo fazer essa modificação, porque isso tem impacto direto na vida dessas pessoas tão importantes, fundamentais, para que a gente consiga continuar com o desenvolvimento do nosso município. Vereador Márcio, uma parte. A resposta já dá até para saber. Eles vão te informar que, na verdade, tem uma possível estudo de alteração da Lei 130. Essa vai ser a resposta que vai vir para Vossa Excelência. Que venha a mensagem, eles têm essa conversa, eles têm a questão de apontamento de Tribunal de Contas. Eu quero ver a questão legal. Falar, todo mundo fala. Eu quero ver o amparo disso, é constitucional, porque pelo que eu vi, por tudo que eu venho me debruçando e estudando, não é constitucional. Então é diante disso, e aí tem uma outra prerrogativa que se chama, que está dentro desses princípios da administração pública, que é a questão da eficiência. Qualquer ação que venha prejudicar servidor público e que lá na frente sabidamente vai ser questionado na justiça e vai de certa maneira impactar no erário público através de ganhos de causas, através de indenização, existe a responsabilidade administrativa daqueles que estão hoje assinando isso daí. Porque lá na frente eles vão ser convidados a restituir todos os danos causados no erário público diante de suas irresponsabilidades. Continua a discussão, requerimento. Peço a palavra. Com a palavra. Questão de ordem, o público não pode se manifestar com palmas, por favor. Senhor presidente, membros da mesa, a todos os professores aqui presentes, professoras, uma boa noite a todos. Parabéns pelo requerimento, Vossa Excelência, vereador. Eu acho que vem de encontro a muitos boatos, que a gente está escutando. Hoje até falei aqui com a Aline que eu levei um susto e tenho certeza que todos os vereadores aqui também levaram, porque a gente não ficou sabendo absolutamente de nada, de nenhuma reunião, de nenhuma conversa. Para não falar que eu não fiquei sabendo de algo, a professora Conceição me mandou uma mensagem hoje à tarde perguntando sobre uma possível alteração na 130. Eu falei, não, é um requerimento do vereador Márcio pedindo esclarecimentos, porque os requerimentos são isso, são prestações de esclarecimentos que o executivo nos dá, para que a gente possa melhorar de acordo com que a resposta com que eles nos dão. Mas não havíamos, fiquei sabendo aqui pela Aline, a professora Aline, que houve uma conversa, houve já alguns tratados, e a gente não ficou sabendo de nada. E tenho certeza que a comissão de educação dessa casa, que Vossa Excelência, o vereador Cris e também o vereador Zé da Mula, não ficou sabendo de nada. Então, acho que me permita uma parte? Sim.
importante, inclusive, a sua fala, porque, de fato, esse requerimento ele visa trazer justamente isso, transparência, né, e vir à luz o que, de fato, é a intenção da Prefeitura. Eu acho que, diante disso, sim, a gente vai tomar, não só através da comissão, mas dos nossos pares, né, todas as medidas necessárias para que se preserve realmente esses direitos desses profissionais, que são importantes, isso é indiscutível, né? Sim. Ano passado a gente já teve algo parecido com isso, né? Mexendo nos professores, né? Novamente. Essa casa lutou. Até em destaque aqui ao vereador Marquinhos, que também pediu a prorrogação. Conseguimos fazer todos os ajustes dentro daquilo que podíamos, do que a lei necessitava, que a lei nos permitia. E agora voltamos novamente a esse debate. Então a gente fica muito chateado, porque vem de encontro ao que sempre a gente fala, que eu e o vereador Oswaldo, que eu tenho me aproximado um pouco mais da educação através do vereador Oswaldinho. Inclusive, a gente vai fazer uma ação, né? O vereador Cris, vereador também Jairinho, tem um Marquinho aqui também em Pelicã. Então, a gente vai fazer uma ação de reforma nas escolas e, quer dizer assim, a gente está próximo da educação e a gente não ficou sabendo de nada. Então, a gente fica muito chateado com isso, né? Eu tenho certeza que está isso no coração de cada vereador que está aqui, porque a gente é sempre o último a saber. Então, a gente fica chateado com isso, mas, de antemão, eu só quero fazer uma retificação, vereador Márcio, que não será só a Vossa Excelência que tratará isso com prioridade, com dedicação. Eu tenho certeza que todos os vereadores aqui vão se dedicar para que nenhum professor seja afetado, de fato, com isso. Né? Não é uma briga só da Vossa Excelência, mas também é uma briga desta casa para que a gente possa ter os esclarecimentos e dentro da lei, para que eles não mexam em vocês novamente, para que os seus direitos sejam guardados e respaldados. Não é só de vocês, não é só de você, Vossa Excelência. É essa retificação que eu vim subir aqui nessa tribuna para poder falar em nome aqui, tenho certeza, de todos os vereadores, porque isso foi algo que nos pegou de surpresa, porque a gente também não sabia. Tenho certeza que se a gente soubesse, a gente já teria comunicado uma reunião com a secretária de Educação. Sim? Permite uma parte, Bruna. Parabéns pelas palavras. Márcio, pelo requerimento. É claro que a classe dos professores podem contar, devem contar conosco. Nós somos a favor de todos os recursos, toda a capacitação, tudo que de benefício, né, dos professores. Não tem um vereador que seja contra aqui. E vai muito da fala do Márcio Pinho. É falar menos e fazer mais. E é isso que alguns vereadores aqui que não falam na tribuna, mas são os que realmente às vezes trabalham por trás, que não é reconhecido. Mas acredito que todos os vereadores aqui estão com as classes dos professores. Sim, com certeza. Então, meninas, assim, meninos, né? A fala que eu queria deixar aqui para finalizar é que quando a gente ficar sabendo, de fato, a pretensão deles, eles terão que encaminhar, se for um projeto de lei para essa casa, para a gente fazer alteração. Tenho certeza que aqui todos os vereadores vão, juntamente aqui com os advogados, e também, se precisar, tenho certeza que a gente pode fazer uma reunião também, né, vereador Márcio, para a gente poder esclarecer, juntamente aí com o nosso jurídico. Uma parte, vereadora. Sim. Porque, na verdade, o requerimento em si, ele está pedindo um estudo. A resposta que vai vir, nós não sabemos. E que nem o vereador Anderson acabou de comentar. Na verdade, a gente vota, a gente aprova, mas quem manda as leis para cada uma forma, né, é o executivo. Sim, então, a gente, assim, às vezes a gente fica amarrado, na verdade, porque da forma que vem para cá, né, às vezes a gente nem pode mexer na lei, né, uma questão, né, administrativa, entendeu? Então, é assim, tudo que for para ajudar, essa Câmara aqui, eu acho que nunca foi contra ao funcionalismo, nunca. Então, assim, tudo que for para ajudar, a gente vai estar aqui, dentro da legalidade, para somar e ajudar eles. Mas, assim, só que a gente depende do Executivo. Sim, sim. A gente dá forma que vai vir para cá essa alteração. Sim, sim. Por isso que é importante esses esclarecimentos, para a gente também deixar todas aqui ciente que não será por falta do nosso esforço, porque a gente entende que não é a primeira vez, não é a segunda, não é a terceira, enfim. A gente tem esse entendimento e estamos aqui dispostos a ajudar e a contribuir com vocês. Boa noite a todas. Continua a discussão do requerimento. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Glória. Senhor presidente,
membros da mesa, nobres pares, público presente, os professores. Tivemos, sim, uma reforma administrativa onde tirava algumas coisas, alguns recursos, algumas prioridades dos professores. O que aconteceu? Chamamos os professores que se sentiu, lesado pelo projeto de lei da nossa secretária, que eu não quero nem falar o nome dela, e acabamos ajustando isso daí. Então, eu também, como vereador, como amigo de muitas professoras que eu as conheço aqui, a Aline, eu fiquei até um projeto de lei que vai mudar um negócio lá dos professores, Glória, fica atento lá. A Aline conversou comigo, depois a gente viu que era esse requerimento. Só quero que os professores fiquem claro de qualquer situação que vim para tirar direito de vocês. Essa casa está à disposição de cada um de vocês e tudo aquilo, como o Zé da Mula falou, couber a nós de colocar dentro da legalidade, de interferir esses direitos de vocês, vocês podem contar com essa casa. Essa casa está do lado de vocês. Tá? Não estamos aqui para fazer lobby, nem conversa bonita, nem papo furado. Nós estamos aqui para ter atitude, favorecer ao trabalho de vocês. Minha esposa é professora e eu sei a dificuldade que cada uma de vocês passam. A Aline conhece a minha esposa. É difícil estar onde vocês estão, ainda mais tirar coisas que está dentro daquilo que vocês conquistaram. Tá? Isso foi conquista de cada um de vocês. Uma parte, vereador. Pois não, tanto é que quando foi aprovado, que veio alguns professores aqui, tinha uma comissão. Tinha comissão. Só que a comissão, desde quando aprovou tudinho, assim, tanto aqui na Câmara, não voltaram mais para os debates, porque tem que ter a comissão, porque a gente não fica sabendo, do que está acontecendo, do que a gente pode usar, no que a gente pode somar, e essa comissão ela não voltou a essa casa mais. Se me permite uma parte? Sim, senhora. Na comissão de educação a gente nunca foi convidado. Fomos? Aí que tá. Então, mesmo assim, os professores, nos colocamos à disposição de cada um de vocês. Se vocês prestar atenção em algum projeto de lei que venha para essa casa e que podemos mexer para não tirar direito de vocês, tenha certeza disso, não só de mim, mas de todos os nobres pares, nos colocamos à disposição para ajudar naquilo que couber dentro da legalidade. Nós estamos junto com vocês e todos os funcionários públicos. Não pode se tirar direitos adquiridos. Ok? Boa noite, obrigado a todos. Continua a discussão, requerimento. Está em votação o requerimento. Peço aos senhores vereadores que resistem seus votos. O requerimento está aprovado por unanimidade. Presidente, por uma questão de ordem e até em quebra de protocolo, mas ainda dentro do assunto que acabamos aqui de votar, e também em comemoração ao dia do professor que se deu agora no dia 15, eu queria pedir por parte desta casa uma salva de palmas e mostrar o nosso apoio a eles nesse momento. Requerimento 288, vereador Wagner, requerendo ao senhor prefeito prestar a esta Casa de Leis informações detalhadas sobre o contrato firmado entre a Prefeitura e a empresa JNR Iluminação, responsável pela manutenção e execução dos serviços de iluminação pública no município. Está em discussão o requerimento. Está em votação o requerimento. Peço aos senhores vereadores que registrem seus votos.
O requerimento está aprovado por unanimidade. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura das indicações. Indicação 615, vereador José Martins, solicitando ao senhor prefeito determinar ao setor competente a realização do serviço de capinação na estrada do Pouso Alegre, no trecho entre a Capela Santa Luzia e a Chácara Toca da Onça. Indicação 616, vereador Cristiano, solicitando ao senhor prefeito determinar ao setor competente a realização do serviço de limpeza e coleta de lixo no entorno de da lixeira situada na estrada do Varadouro, próximo ao número 911, bairro Varadouro. Senhor presidente, questão de ordem. Senhor presidente, questão de ordem. Questão de ordem pública, presidente. Um pouquinho menos, mais de silêncio. Indicação 616, vereador Cristiano, solicitando ao senhor prefeito municipal local determinar ao setor competente a realização do serviço de limpeza e coleta de lixo no entorno de lixeira situada na estrada do Varadouro, próximo ao número 911, bairro Varadouro. Indicação 617, vereador Cristiano, solicitando ao senhor prefeito municipal determinar ao setor competente as providências necessárias para reordenar a instalação das barracas da Feira Livre, realizada nas sextas-feiras na Praça da Bandeira, de modo que o espaço ocupado pelos feirantes siga o mesmo modelo adotado aos sábados. Indicação 618 da vereadora Bruna, solicitando ao senhor prefeito a viabilidade de ouvidar estudos para enviar a esta Casa de Leis um projeto de lei para aprovação que disponha sobre a identificação de assentos preferenciais para pessoas com transtorno do espectro autista TEA no transporte coletivo. Indicação 619 da vereadora Bruna, solicitando ao senhor prefeito a viabilidade de ouvidar estudos para enviar a esta Casa de Leis um projeto de lei para aprovação visando dar nova redação aos dispositivos que menciona da Lei 2603 de 2010. Indicação 620, vereador Edson, solicitando ao senhor prefeito determinar ao setor competente a realização do serviço de nivelamento e cascalhamento nas ruas do Comércio e Massatomo Okura, loteamento Sinhá Isabel Gleba. Indicação 621, vereador Edson, solicitando ao senhor prefeito local determinar ao setor competente a realização do serviço de manutenção e substituição de lâmpadas dos postes de números 01560, 01561, 01562, 01563, 01564, 01565, 01566, 01567, 01568, 01569 e 01570, situadas na rua Amadeu Peroni, loteamento Luiz Cláudio, bem como substituição de luminária situada no Largo Miguel Leopoldo Venâncio, na Vila Guilherme. Indicação 622, vereador Edson, solicitando ao senhor prefeito determinar ao setor competente a realização do serviço de instalação de uma faixa elevada entre os números 38 e 45, onde anteriormente existia uma ondulação transversal, bem como a instalação de uma barra de contenção na curva ao lado do número 107 na rua Augusto Correia Leite, Vila Guilherme. Indicação 623, vereador Marcos Canoro, solicitando ao senhor prefeito determinar ao setor competente a realização com urgência do serviço de manutenção e troca da tampa de inspeção da galeria de esgoto localizada na entrada do Jardim das Acácias. Indicação 624, vereadora Regiane, solicitando ao senhor prefeito enviar a esta casa um projeto de lei para aprovação visando a criação do selo Amigos dos Animais no município de Santa Isabel e dando outras providências. Indicação 625, vereadora Regiane, solicitando ao senhor prefeito determinar ao setor competente o reparo de um bueiro localizado na rua Dom Pedro I, de frente ao número 205, Vila Paula. Indicação 626, vereador José Martins, solicitando ao senhor prefeito determinar ao setor competente a realização do serviço de capinação e nivelamento na estrada do Cantagalo, em frente à rua Sebastião Antônio Rodrigues, rua sem saída próximo à rede de alta tensão. Indicação 627, vereadora Maria Thelma, solicitando ao senhor prefeito determinar ao setor competente a realização do serviço de patrulhamento na estrada da Pedreira Tupã, próximo ao sítio Recanto Iracema, no bairro Cantagalo. Indicação 628, vereadora Maria Thelma, solicitando ao senhor prefeito determinar ao setor competente a realização do serviço de patrulhamento na rua Arthur Meirelles França, de fronte à MF Francisco Beraldo Filho, localizada no bairro do quilômetro 55. Indicação 629 da vereadora Maria Thelma, solicitando ao senhor prefeito determinar ao setor competente a realização do serviço de poda de árvore localizada na rua Tiradentes, próximo ao número 53, Jardim Cruzeiro. Indicação 630, vereadora Maria Thelma, solicitando ao senhor prefeito determinar ao setor competente a realização do serviço de remoção de entulho na rua Independência, loteamento Jardim Cruzeiro. Indicação 631, vereadora Maria Thelma, solicitando ao senhor prefeito determinar aos setores competentes a realização do serviço de troca de bloquetes
e limpeza de bueiro localizados na Rua Norte, Vila Gumercindo. Indicação 632, vereador Márcio, solicitando ao senhor prefeito, determina ao setor competente a realização dos serviços de remoção de resíduos, entulho, descarte regular de materiais e limpeza geral na Rua Massatomo Cura e Rua do Comércio, ao lado do número 440, loteamento Sinhá Isabel. Comunica aos senhores vereadores e vereadoras que a próxima sessão plenária ordinária será realizada dia 29/10/2025, quarta-feira, às 18h30, tendo em vista o feriado do dia 28/10/2025, dia do servidor público. Peço ao senhor secretário que faça a leitura da ordem do dia. Votação única. Projeto de lei complementar número 7 do Poder Executivo, dispondo sobre a desafetação do bem público que menciona e autoriza a sua transferência mediante doação à Secretaria da Educação do Estado de São Paulo e da outras providências. Observações. Os pareceres da assessoria jurídica das comissões de Justiça e Redação, Finanças, Orçamento, Educação, Cultura, Esporte e Lazer, Desenvolvimento Econômico e Turismo são favoráveis à legalidade da proposição. A íntegra desses documentos está à disposição junto ao processo legislativo, que poderá ser consultado na Secretaria Administrativa. Está em discussão o projeto de lei complementar número 7. Está em votação o projeto de lei complementar número 7. Peço aos senhores vereadores que resistem seus votos. O projeto de lei foi aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 28, Poder Executivo dispondo sobre a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente, no valor de R$ 5.000 e dando outras providências. Os pareceres da assessoria jurídica, comissões de justiça, redação, finanças, orçamento, obras, serviços públicos, saneamento, habitação e meio ambiente são favoráveis à legalidade da proposição. A íntegra desses documentos está à disposição junto ao processo legislativo, que poderá ser consultado na Secretaria Administrativa. Está em discussão o projeto de lei número 28. Está em votação o projeto de lei número 28. Peço aos senhores vereadores que registrem seus votos. O projeto de lei foi aprovado por unanimidade. O projeto de lei de número 29 do Poder Executivo dispondo sobre a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente no valor de R$ 6.207,05 e dando outras providências. Os pareceres da assessoria jurídica, comissões de justiça, redação, finanças, orçamento, saúde, desenvolvimento social, atividades privadas são favoráveis à legalidade da proposição. A íntegra desses documentos está à disposição junto ao processo legislativo, que poderá ser consultado na Secretaria Administrativa. Está em discussão o projeto de lei número 29. Está em votação o projeto de lei número 29. Peço aos senhores vereadores que registrem seus votos.
projeto de lei foi aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 33, Poder Executivo, dispondo sobre a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente no valor de R$ 72.315,82 e dando outras providências. Os pareceres da assessoria jurídica, comissões de justiça e redação, finanças, orçamento, saúde, desenvolvimento social e atividades privadas são favoráveis à legalidade da proposição. E a íntegra desses documentos está à disposição junto ao processo legislativo, que poderá ser consultado na Secretaria Administrativa. Está em discussão o projeto de lei número 33. Está em votação o projeto de lei 33. Peço aos senhores vereadores que registrem seus votos. O projeto de lei foi aprovado por unanimidade.